Então, hoje vamos falar de um assunto que ele é bem importante. É bem parecido com as outras coisas que eu já venho falado quando eu tenho a oportunidade de vir aqui para pregar. Mas esse assunto para mim, né? A gente fala que o jovem tem que falar aquilo que lhe toca o coração. Esse assunto para mim é muito importante. Toca o meu coração toda vez. Toda vez que eu paro para ler, estudar, meditar sobre isso, isso enche o meu coração de alegria e toca o meu coração e eu tenho que levar essa mensagem. Eu tenho que levar aquilo que Deus tem usado para tocar o meu coração, né? E eu peço que, se vocês quiserem, né, anotar os textos que eu vou falar, que a gente vai ler bastante textos aqui do Espírito de Profecia. E aí, se vocês quiserem anotar, para poder, tipo, em casa vocês lerem, estudarem, conferir, ou então, no final da pregação, vocês podem falar comigo e tal, que eu passo de novo as referências. Mas todo o texto que eu vou ler aqui, eu vou falar a referência onde é que está. E aqui o primeiro texto que a gente vai ler aqui está no Comentário Bíblico Adventista, volume 7. Ellen White escreve: em sua relação com Cristo, ele tornar-se-á osso de seu osso, carne de sua carne, um com Cristo em um relacionamento peculiar, porque Cristo assumiu a humanidade do homem. O que é que vocês entendem sobre isso, sobre esse texto? Um com Cristo em um relacionamento peculiar. O que é, na sua opinião, um relacionamento peculiar? Um relacionamento único, íntimo. O relacionamento que você tem com sua esposa pode se comparar ao o texto que a gente acabou de ler? Carne, olha o que ele fala. Tornar-se-á osso de seu osso e carne da sua carne. Quando Deus ali criou Eva e Adão olhou para Eva, Adão falou o quê? Essa é verdadeiramente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então ela fala que em nosso relacionamento com Cristo é da mesma forma. Por isso que teve uma vez que eu falei aqui que o que ilustra perfeitamente o evangelho, assim, a caminhada cristã com Cristo, é o casamento. Porque você, quando você se une à sua mulher, você se torna uma só carne. E quando você se une ao Senhor, você se torna um só espírito com o Senhor. É isso que as Escrituras dizem. Agora vamos abrir as nossas Bíblias. Pode falar. Assim, ó, a maior dificuldade que eu acho nessa questão é entender o que isso significa. Sim. Né? Por exemplo, assim, ó, muitas vezes a gente não entende também a questão, eu e a minha mulher somos uma só carne. Né? Obrigado. Precisamos entender melhor o que isso significa. Por exemplo, nós somos uma só carne, mas na verdade somos dois, né? Uma unidade Uhum. composta, como se diz, né? Então, por exemplo, o que que é essa, por exemplo, se torna ossos dos meus ossos e carne da minha carne? Foi isso Sim. que Jesus falou aí? Ellen White escreve. Então, assim, ó, então, assim, ó, é uma coisa bem unificada mesmo, Sim. né? Mas os dois continuam com as personalidades e individualidades distintas. Não é isso? Sim, mas é uma união bem Isso, é profunda. uma união real. É, É uma união real. A gente, tipo, por exemplo, eu não sei explicar como é que isso acontece. Como é que Cristo pode ser um comigo e ao mesmo tempo ser um com você e ser então, um com você e não mexer na minha individualidade, sabe? Porque ele respeita a individualidade e personalidade de cada um. Somente um Deus poderia fazer isso. então, assim, ó, a diferença do que nós entendemos, por exemplo, da forma como que eu entendia, por exemplo, aceita Jesus, né? Jesus vai te justificar, etc, né? Sim, Mas na verdade é mais profundo que isso. sim, É é muito verdade. mais além. Sim, Então essa é a dificuldade que muitas vezes temos de entender, né? E só estudando para a gente compreender, né? com certeza. Vamos abrir a Bíblia aqui. Vamos novamente é, voltar à experiência ali do povo de Israel, ali no deserto.
Mas vamos ver mais alguns textos ali. Eu lembro que na primeira pregação que eu preguei sobre a experiência do povo ali em Refidim. Então vamos voltar à experiência do povo ali, só que vamos ver mais textos ali do povo de Israel, na peregrinação do povo. Eu anotei aqui. O primeiro texto que a gente vai ler é Êxodo 15. Alguém pode ler para a gente? Verso 15, capítulo 15, verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Isso, É esse? isso. Então nós vamos ver aqui em Êxodo todas as partes que o povo murmurou. Aqui o povo, aqui nesse episódio, ele sentiu sede. E ele, quando ele sentiu sede, quando ele chegou no momento de dificuldade, ele fez o quê? Murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Vamos agora para aí mesmo, Êxodo capítulo 16, no verso 2 e 3. Outra pessoa pode ler? Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: nos dará, quem nos dera tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne e comíamos pão e a fartar, 2 e 3, né? pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Agora eles sentiram fome. E quando eles sentiram fome, eles fizeram o que novamente? Murmuraram. Primeiro a gente viu que eles sentiram sede. E logo quando eles sentiram sede, eles murmuraram. E agora eles sentiram fome e novamente eles murmuraram. Agora vamos ver Êxodo 17. A gente vê, eles sentiram sede, murmuraram. Deus foi lá e supriu a necessidade deles. Aí eles sentiram fome. Deus foi lá, se você continuar o texto, você vai ver que Deus foi lá e mandou o maná, supriu a necessidade deles. Só que aí, de novo, quando eles chegaram a um momento de necessidade, vamos ver aqui capítulo 17, verso 3, novamente. Outra pessoa pode ler? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então aí a gente vê, né, que novamente o povo, quando foi colocado em algo de necessidade, novamente eles murmuraram. Mesmo eles já passando por essa dificuldade, vendo Deus suprindo a necessidade deles, quando eles voltavam novamente para essa dificuldade, eles murmuravam. Mas a gente não pode amenizar a situação deles. Realmente eles estavam passando por provas difíceis. Se a gente ficar com sede e fome no deserto, realmente é difícil, não é difícil? A gente não pode amenizar a situação deles. Mas, ao invés de eles buscarem ao Senhor para que Deus os ajudasse, assim como eles já viram que Deus proveu, eles faziam o quê? Murmuravam. Mas não pararam por aí. Abram a Bíblia de vocês em Números. Números, capítulo 14, verso 2 e 3. Outra pessoa pode ler para a gente. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto. E por que o Senhor nos trouxe a esta terra, para cairmos pela espada, e para que nossas esposas e nossas crianças sejam uma presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Então, novamente aqui, o que você vê do povo? Murmuração
e murmuração. Agora, Números capítulo 16, aí mesmo, passa uma folha. Depois de Corá, da rebelião de Corá e Datã e a terra terem engolido eles, olha o que o povo fez, é versículo 41. Alguém pode ler outra pessoa? Capítulo 16, verso 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor, ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando É só o verso 41. Só o verso 41. Até aí. Vós matastes o povo do Senhor. do Senhor. Então, aqui a gente vê de novo murmuração. Eles passavam por circunstâncias desconfortáveis para ele, e toda vez que eles passavam por essas circunstâncias desconfortáveis, eles murmuravam. E enquanto o povo de Israel passava por essas circunstâncias, o que é que Cristo passava? Como era que Cristo se sentia? Da mesma forma. Da mesma forma. Vamos abrir a Bíblia em Isaías. Eu já li esse texto aqui com vocês, mas só para a gente introduzir aqui, estou voltando esse assunto como introdutório. Abro em Isaías, capítulo 63. Podem anotar esses textos se vocês quiserem. Isaías 63, verso 9. Alguém pode ler? E toda a angústia deles foi ele angustiado. E o anjo da sua presença os salvou pelo seu amor e pela sua compaixão. Ele os reuniu, os tornou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isso, então, a gente vê que em toda a situação que o povo que estava no deserto passava, em toda a angústia que eles passavam, Cristo era também angustiado. Só que eles não entendiam isso. Mas a gente viu que Moisés entendia isso. Vocês estão se lembrando da primeira vez que eu preguei sobre isso aqui? Eu estou só voltando a falar sobre isso só para introduzir no que a gente vai entrar aqui. Então, toda vez que o povo passava por um momento, eles sentiam fome. E eles murmuravam. Cristo também se sentia angustiado. Cristo estava ali passando com eles pela mesma angústia. Só que eles não conseguiam enxergar isso. Olha, o texto é bem claro. Ó. Em toda a aflição deles, ele foi afligido. Todas as aflições que eles passaram, Cristo foi também afligido. E o anjo de sua presença os salvou no seu amor e na sua piedade. Ele os redimiu e os susteve e os carregou todos os dias desde a antiguidade. Aqui ele está falando, está se referindo ao povo de Israel. E aqui eu gostaria de ler um texto aqui do Espírito de Profecia. Vocês podem anotar, está em Materiais de 1888, páginas 552. Está escrito bem simples, bem assim. Nós o sentimos na nossa humilhação. Nós o sentimos no sacrifício. Nós o sentimos nas tribulações. Nós o sentimos nos testes. Então aqui Ellen White fala que Cristo fala, eu o sinto nas tribulações. Nós o sentimos nos testes, nas provações. Não há coisa que você passe que Deus também não sinta, que Cristo não sinta. Isso tem que transmitir um conforto para nós, porque em meio às dificuldades e adversidades dessa vida que nós vamos passar, nós não estamos sozinhos. É muito difícil você passar por uma dificuldade sozinho. Provavelmente você não vai conseguir passar sozinho por uma dificuldade. Agora, se você souber que tem alguém
que sabe perfeitamente o que você está passando e que já passou por isso em seu lugar e que venceu, e você sabe que essa pessoa está contigo, isso traz um conforto para você passar na provação. Você não vai deixar de passar pela provação, mas você vai passar confiando nele, no seu irmão mais velho que já passou por essa sua experiência e venceu. E ele falou: "Olha, agora eu estou contigo. Eu estou contigo." Isso traz um conforto. Isso traz um conforto. Sejam sinceros, isso traz esperança para vocês? Vamos continuar. Tem outro texto aqui que está lá. Quem aí tem o Desejar de Todas as Nações no celular, se vocês quiserem acompanhar, porque agora eu só vou ler passagens do Desejado. Ela fala assim, ó, página 340. Em meio de todas as nossas provações, temos um infalível ajudador. Não nos deixa lutar sozinho com a tentação, combater o mal e ser afinal esmagado ao peso dos fardos e da dores. Conquanto se acha agora oculto aos olhos mortais, o ouvido da fé pode lhe ouvir a voz dizendo: não temas, eu estou contigo. Você consegue, pela fé, ouvir essa voz de Cristo em todo momento que você passa? Você consegue, no momento da provação, no momento de angústia, no momento de alguma enfermidade sua ou de alguém que você ame muito, você consegue, pela fé, ouvir a voz de Cristo falar: não temas, eu estou contigo. Você consegue, pelo menos, se lembrar da promessa que ele fez a mim e a você? Eis que estou contigo todos os dias. Não importa se é chuva ou sol, ou se o dia foi ruim ou bom, ele prometeu. Você consegue enxergar isso pela fé? E aí ela continua. Jesus fala: eu sou o que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Suportei as vossas dores, experimentei as vossas lutas, enfrentei as vossas tentações, conheço as vossas lágrimas. Essa palavra é um detalhe. Essa palavra conheço que Jesus usa é a mesma palavra que Adão, que a Bíblia descreve quando Adão conheceu a Eva. É a mesma palavra. Quando eles tiveram uma relação, quando Adão e Eva tiveram uma relação íntima, a Bíblia fala, e Adão conheceu a Eva, é a mesma palavra que Jesus usa para dizer que conhece a mim e a você. Conhece as nossas lutas, as nossas dores. Ele está tão familiarizado com o que eu passo, do que com o que você passa, do que qualquer outra pessoa neste mundo. E aí ele continua. Conheço as vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiadamente profundos para serem desafogados em algum ouvido humano. Eu os conheço. Não penses que estáis perdidos e abandonados. Ainda que a vossa dor não encontre eco em nenhum coração na terra, olhai para mim e vivei. As montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se apartará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor que se compadece de ti. Ele fala, eu sei o que você está passando. Ele fala isso porque ele está intimamente familiarizado com você. Intimamente familiarizado com as suas necessidades. Vocês ficam felizes em saber disso? E aí, ele continua. Vamos abrir a Bíblia aqui, antes de voltar aqui ao texto do desejado. Vamos abrir aqui Salmos. Vamos ver aqui mais um texto de como o que nós passamos, Cristo passa também. Salmos, capítulo 69.
Salmo 69, vamos ler o verso 1 e o 2, mas primeiro vamos ler o verso 9 e depois a gente retorna para o 1 e para o 2. Verso 9. O zelo da tua casa me consumiu e as injúrias do que te ultrajam caem sobre mim. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Continua aí. O 2. Verso 2. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Isso. Você já foi afrontado por alguém? Já foi afrontado por alguém? Olha, lê de novo o verso 9. Olha o que ele fala. O zelo da tua casa me consumiu. E as vergonhas daqueles que te envergonham recaem sobre mim. Aqui na minha tradução tem as vergonhas. Você já foi envergonhado por alguém? Só que na tradução que você lê tem as afrontas, né? Você já foi envergonhado ou afrontado por alguém? Injuriado? Mas sabe, quando você foi afrontado por alguém, nesse dia, sabe em quem caiu essa afronta? O texto é bem claro. Eu vou ler nessa tradução aqui do celular, que é melhor. Fala assim, ó. O zelo da tua casa me devorou, e as afrontas do que te afrontam caíram sobre mim. Quem está falando isso? Jesus. As afrontas do que te afrontaram caíram sobre mim, sobre ele. A vergonha que você passou naquele dia que alguém te envergonhou, caíram sobre ele. E aí o verso 1 e 2, aqui é um salmos messiânico. Jesus fala: salva-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Eu afundo em profundo lamaçal, onde não há como ficar em pé. Estou em águas profundas, onde as inundações me transbordaram. Você pensa que você está sofrendo por causa das afrontas, das suas afrontas? Você acha que você está sofrendo por causa de pessoas que estão te envergonhando e te afrontando? O texto deixa claro que Cristo está sendo quase afogado por causa disso. Você e eu temos que entender que tudo que passa e acontece comigo recai sobre Cristo. Podemos trazer várias e várias experiências aqui que tudo que acontece com o servo de Deus acontece com Cristo, cai sobre ele. A Bíblia deixa claro: salva-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Eu afundo em profundo lamaçal. Isso aqui não é você. A Bíblia não está falando de você, mas está falando de Cristo, porque ele se fez um com você. As afrontas não caíram sobre você, caíram sobre ele, porque ele escolheu tomar o seu lugar. Então, se você acha que as afrontas sobre o que cai sobre você está difícil, olhe para Cristo. Cristo está quase se afogando por causa dessas afrontas. Mas ele está disposto a fazer isso para poder te salvar, para poder passar as afrontas junto com você. Porque quando Cristo foi afrontado, o que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Quando ele tomou um tapa na cara, que isso é pior que uma afronta, o que foi que ele fez? Ele verdadeiramente estava disposto a dar a outra face. Agora, se fosse eu e você, e eu tomasse um tapa na cara, o que nós faríamos? Puxava a espada. Por isso que a mensagem da justificação pela fé é você aceitar perfeitamente a vida de Cristo em sua alma.
Porque Cristo passou por essas situações e ele reagiu de acordo com o que a lei queria. Jamais você sem Cristo vai reagir desta forma. Jamais você sem Cristo vai dar a outra face. Mas Cristo deu a outra face e ele deu a outra face em seu nome. Quando estavam lá dando um tapa na cara de Cristo, ele estava representando você. As obras boas que ele fez em seu nome. Você consegue entender isso? Nós não merecíamos isso. Isso é todos os atos de justiça que Deus fez em seu nome. E o que era para você, que era a morte, ele botou no nome dele. E não era só uma morte, não, era uma dolorosa morte, ser torturado até morrer. Não era simplesmente morrer. Eu e você merecíamos uma morte lenta e dolorosa. E Cristo pagou por ela. Estava em seu nome, estava em meu nome, mas ele botou no nome dele. E os atos de justiça que a gente vê ele fazendo, quando ele foi cuspido, quando ele foi chicoteado, quando ele tomou uma bofetada na cara, ele fez isso em seu nome. Ele botou isso em seu nome. E temos que entender isso, essa relação com Cristo, essa intimidade com Cristo. Vamos continuar aqui no livro Desejado. Vamos agora entrar aqui no que eu estava querendo entrar, no coração da mensagem aqui, no Getsemane. Quem está com o celular aí para poder abrir o livro Desejado, pode acompanhar. Ali o capítulo Getsemane, eu recomendo aos irmãos, quando chegarem em casa, ler todo o capítulo, porque aquele capítulo ali mostra perfeitamente a relação de Cristo com o ser humano. Você já, no sofrimento, você já anelou por simpatia? Quando você está ali passando por uma situação difícil, você já anelou que o seu filho, ou a sua esposa, o seu esposo, ou o seu pai, a sua mãe, viesse e te ajudasse? Você já anelaram por isso? Quando você estava ali doente e não podia, nem levantar para fazer comida, sei lá, fazer as coisas. E você, poxa, como eu queria que alguém me ajudasse. Ou então você não podia fazer nada e aí você via sua esposa ou seu filho vindo, trazendo ali uma refeição para você. Você não ficava contente? Não ficava alegre? Olha só o que ela fala. Ali no Desejar de Todas as Nações, página 486. O coração humano anseia simpatia no sofrimento. Se você tem um coração humano, no sofrimento, você anseia por simpatia. E aí ela continua. Esse anseio experimentou Cristo até o mais profundo de seu ser. Olha só, o coração humano anseia por simpatia no sofrimento. E ela fala que ali no Getsemane, Cristo anseiou no mais profundo ser pela simpatia dos seus discípulos. Isso mostra claramente que Cristo ele tinha um coração humano. Cristo ele tinha um coração humano. E aí ela continua. Na suprema angústia de sua alma, foi ter com os discípulos, com o aflitivo desejo de ouvir algumas palavras reconfortantes daqueles a quem tantas vezes concederam bênção e conforto e protegeram na dor e na aflição. Vocês entenderam? Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão me responder se vocês entenderam o texto. O que era que Cristo queria dos seus discípulos? De novo. Na suprema angústia da sua alma, foi ter ele com os seus discípulos, com o aflitivo desejo de ouvir algumas palavras reconfortantes. De quem?
daqueles a quem tantas vezes concederam bênção e conforto. Novamente eu pergunto, o que Jesus queria naquele momento? De quem? Dos seus discípulos. Vocês imaginam Cristo querendo isso, precisando disso? Ele queria socorro dos seus discípulos, conforto dos seus discípulos. E aí, ela continua. Aquele que para eles tivera sempre expressões de simpatia, sofria agora sobre-humana dor e almejava saber, olha só, e almejava saber que eles estavam orando por ele. Cristo almejava saber que os seus discípulos estavam orando por ele. E ela fala que isso confortaria o coração de Jesus. E aí vocês podem perguntar, mas Isaías, o que eu tenho a ver com o que aconteceu lá no Getsemane com os discípulos? Aquilo ali foi erro dos discípulos. Se eu tivesse lá, eu não dormiria. Se eu tivesse lá, eu oraria junto com ele. Será? A Bíblia fala que Deus, ele se entristece por conta da maldade que há no mundo. Os seus olhos contemplam todo mundo. E nesse exato momento que a gente está aqui, há pessoas que estão roubando, matando, se prostituindo. Não é verdade? Morrendo. E a Bíblia fala que Deus ele se entristece na morte do ímpio. E várias outras coisas que a Bíblia fala que ele se entristece. E ele olha tudo isso. Jesus ele olha tudo isso e se entristece. Como é que seu coração fica? Triste. Anela a simpatia, porque ele ainda carrega o coração humano. Ele vê pessoas que ele morreu há 2.000 anos atrás ainda se entregando às drogas, a Satanás, e o coração dele fica triste. Só que aí ele se lembra, não, peraí, mas eu tenho amigos, eu tenho discípulos. Lá em Santa Catarina, em Sombrio, tem um ministério que se diz ser meus discípulos. Eu vou lá visitar eles. Eu vou lá saber como é que eles estão. Eu vou ver se eles estão zelando em oração, se eles estão chorando e gemendo pelas almas que estão perecendo. E aí Cristo vem à sua igreja, que somos nós. Como é que nós estamos? Reflitam sobre isso. Se quando Cristo vem, porque o seu olho contempla toda a terra, e nós estamos dormindo, o que é que acontece? O Getsemane é uma experiência real para Cristo todos os dias ou não? Ou você acha que o Getsemane acabou há 2.000 anos atrás? O Getsemane ainda é uma experiência real para Cristo. Ele se entristece com a maldade que há no mundo, mas ele diz que tem uma igreja, ele diz que tem um povo, e esse povo diz que é povo dele. E ele vem a cada um de nós para buscar conforto. Reflitam sobre isso. E aqui eu vou continuar. Olha só esse texto. Ela continuando ali no desejado. Na página 486. Quão negra se lhe afigurava a malignidade do pecado. Terrível foi a tentação de deixar que a raça humana sofresse as consequências de sua própria culpa e ficasse ele inocente diante de Deus. Se tão somente soubesse que os discípulos compreendiam e avaliavam isso, o que ela fala, seria ele fortalecido. Vocês entendem isso? A tentação era tão grande sobre ele, mas se eles soubessem que os seus discípulos compreendiam isso,
compreendiam e avaliavam isso e lhe desse palavra de conforto, ele seria fortalecido. Vocês conseguem imaginar que Jesus seria fortalecido se os discípulos falassem: não, eu estou aqui contigo também orando. Para ver se... Vou fazer a pergunta. O que teria fortalecido Jesus? Para ver se vocês pegaram a última parte do texto. Se Jesus pelo menos soubesse que os seus discípulos estavam ali com ele, isso teria fortalecido Jesus. Só que isso não aconteceu. E sabe o que veio, que Ellen White fala? Um grande horror de trevas veio sobre Jesus naquele momento. Quando ele viu que os seus discípulos não estavam nem aí para o sofrimento dele, porque ele estava passando. Ellen White fala que nesse momento, um grande horror de trevas, e ela fala quase invencível, caiu sobre Jesus naquele momento. E aí se encontrou sozinho. Ela fala no início, quando vocês lêem o capítulo ali, que até a presença do Pai estava sendo retirada sobre ele. Porque ele estava assumindo a minha e a sua condenação. Verdadeiramente se cumpriu as escrituras que fala, ele teria que pisar ou largar sozinho. Mas lembrem que se pelo menos um dos seus discípulos estivesse ali velando em oração com ele, ele seria fortalecido. E hoje, irmãos, não é diferente. Hoje, lembrem disso. Se eu e você nos mantermos em oração, em constante vigia, alerta, fazendo o que Deus pede pelo poder que há nele, Cristo, o grande horror de trevas que encobriu ele no Getsêmani, e ainda encobre ele quando ele vê pessoas que dizem seus discípulos não fazerem a vontade dele. Mas quando ele vê que eu e você está ali com ele em oração, ele é confortado. Porque o coração dele é um coração humano. E o coração humano anela simpatia e sofrimento. E aqui para finalizar, ela fala: aqui ela fala. Aqui já no Manuscritos Releases, volume 13, página 369, diz assim: o cálice do sofrimento foi colocado em suas mãos, como se ele fosse o culpado. E ele o esgotou até as fezes. Ele carregou o pecado do mundo inteiro até o amargo fim. E ainda assim o homem continua a pecar. E Cristo continua a sofrer as consequências dos pecados deste, como se ele mesmo fosse o culpado. Como eu falei, o Getsêmani não terminou. O que é que o texto deixa claro? Ainda o ser humano continua a pecar, continua a fazer tragédias e misérias, e ainda assim ele continua a receber esses pecados como se ele fosse o culpado de todos os pecados. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 205. Diz assim: novamente o Salvador afastou-se com tristeza dos discípulos adormecidos e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Volveu então a eles e disse: dormi agora e repousai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores.
E aí ela continua: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Quão cruel da parte dos discípulos permitir que o sono lhes cerrasse os olhos e o cansaço lhes acorrentasse os sentidos, enquanto o seu divino Senhor suportava tão indivisível angústia mental. Vocês acham que o que os discípulos fizeram ali foi, foi justo da parte deles? Olha o que ela fala. Quão cruel da parte dos discípulos permitir que o sono e o cansaço. Imagine você passando por um momento de pior angústia da sua vida e a pessoa que você tanto ama não te auxiliar por causa do sono e do cansaço. Os discípulos foram vencidos por causa do sono e do cansaço. E aí, para finalizar, eu só queria ler mais um texto aqui do Desejado, que essa parte é importante. Eu queria ler um capítulo todo, do capítulo 74, do Desejado de todas as Nações, do Getsemane. Tem uma parte aqui que ela fala que Satanás, ali no Getsemane, Satanás tinha se preparado para aquele momento 3 anos. Acho que foi 3 anos ou 3 anos e meio. Satanás se preparou só para aquele momento do Getsemane. E ela fala assim, ó, agora viera o tentador para a última e tremenda luta. Agora viera Satanás para a última e tremenda luta. Para isso se preparara ele durante os 3 anos de ministério de Cristo. Tudo estava em jogo para ele. Falhasse aqui e estava perdida a sua esperança de domínio. Os reinos do mundo tornar-se-iam afinal possessão de Cristo. Ele próprio seria derrotado e expulso. Olha só, se Satanás perdesse, iria acontecer isso. Aí ela fala, mas se Cristo pudesse ser vencido por Satanás, a terra se tornaria para sempre o reino de Satanás. E a raça humana estaria perpetuamente em seu poder. Com os resultados do conflito perante si, a alma de Cristo se encheu de terror da separação de Deus. Satanás lhe dizia, olha só o que Satanás dizia para ele ali no Getsemane, que se ele se tornasse o penhor de um mundo pecaminoso, seria eterna a separação dele para com Deus. Ele se identificaria com o reino de Satanás e nunca mais seria um com Deus. E Satanás perguntava a ele, o que é que você vai lucrar com esse sacrifício? E aí ela continua, quão desesperadas parecia a culpa e a ingratidão humana. Satanás apertava o Redentor, apresentando a situação justamente em seus piores aspectos. Satanás apresentava eu e você a Cristo nos piores aspectos. Satanás chegava e falava, mas para que salvar o Isaías? Olha só como ele é. Ele vai fazer isso, e isso, e isso e aquilo. Ele não vai te honrar. Ele vai desrespeitar o seu nome. Ele vai trazer opróbrio à sua causa. E aí começava a falar de um, começava a falar, para que salvar o Ailton? Olha só o que ele vai fazer. E ele apresentava eu e você falando as piores coisas. E aí ele continua. A nação, isso aqui é falar de Satanás, que ela escreve. A nação que pretende achar-se acima de outras nações com outras vantagens temporais e espirituais rejeitou você. Satanás falando do povo judeu. Procuram destruir você, fundamento e centro e selo de todas as promessas. Um dos teus próprios discípulos que tem ouvido tuas instruções e sido um dos mais destaques nas atividades da igreja, trair-te-á. Quem é esse aqui que Satanás está falando? Quem foi que traiu Jesus? E ele era o quê? Que Satanás fala que ele era o quê? O mais... Olha só.
um dos teus próprios discípulos que tem ouvido tuas instruções e sido um dos de mais destaque nas atividades da igreja. Isso, um dos mais destaques da atividade da igreja. Iria trair Jesus. E tudo isso Satanás falando no seu ouvido. E aí ele continua. Um de teus mais zelosos seguidores te há de negar. Quem é esse? Pedro. Todos te abandonarão. Imagine, você ali já angustiado, ninguém te socorreu, você já foi para os seus discípulos e nada. Angustiado ali, foi 3 vezes a ele e nada, eles dormindo. E ainda vem Satanás e fala, por que você vai fazer isso? Olha só a nação que você tanto amou, que você vai estar morrendo por ela, está te traindo, está te matando. Os seus discípulos, para que você vai levar a culpa deles? Um dos seus mais zelosos vai te negar. Um dos maiores destaques vai te trair. Imagine tudo isso ali na mente de Cristo. E sabe o que Cristo fez? Ela fala, Cristo repeliu esse pensamento com todo o seu ser, que aqueles a quem empreender a salvar, aqueles a quem tanto amava, se unissem aos tramas de Satanás. Isto lhe transpassava a alma. Isto lhes transpassava a alma. O que mais deixava Cristo angustiado e triste era ter que deixar você e eu sozinho nas mãos de Satanás. Você vê que a tentação dele no Getsemane, a maior tentação dele no Getsemane, foi ter que te deixar sozinho. Ele estava ali lutando contra todas as forças do mal para não te deixar sozinho. Você entende isso? Essa foi a maior luta que Jesus travou. O pensamento de que ele tem que te deixar sozinho lhe transpassava a alma. Vocês entendem isso? Deixar você e eu sozinho neste mundo, isso lhe transpassava a alma. E só para finalizar a última parte, aqui. Voltando Jesus, tornou a procurar o seu retiro, caindo prostrado, vencido pelo horror de uma grande treva. A humanidade do Filho de Deus tremia naquela hora. Não orava agora pelos discípulos, para que a fé deles não desfalecesse, mas orava por sua própria alma, assediada de tentação e angústia. Na balança oscilava a sorte da humanidade. Cristo ainda podia, mesmo então, recusar beber o cálice reservado ao homem culpado. Ainda não era demasiado tarde. Poderia enxugar da fronte da sua testa o suor de sangue e deixar perecer um homem em sua iniquidade. Poderia dizer, receba o pecador o castigo de seu pecado, e eu voltarei ao meu Pai. E aí ela fala, beberá o Filho de Deus o amargo cálice da humilhação e da agonia? Sofrerá o inocente as consequências da maldição do pecado para salvar o criminoso? Trêmulas caem as palavras dos lábios de Jesus. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. 3 vezes proferiu essa oração. 3 vezes recuou sua humanidade do último supremo sacrifício. Surge, porém, então, a história da raça humana diante do Redentor do mundo. Vê que os transgressores da lei, se deixados, têm de perecer. Vê o desamparo do homem. Vê o poder do pecado, as misérias e o ás do mundo condenado. Erguem-se ante ele. Contempla-lhe a sorte iminente e decide-se. Olha só. Depois que ele vê tudo isso, depois que ele vê eu e você deixados sem esperança na terra, deixados entregue ao poder de Satanás, ele vê as consequências, ele vê eu e você naquele momento
totalmente perdido e desamparado, ela fala: então ele decide-se. Olha só a decisão dele: salvarei o homem, custe o que custar da minha parte. Aceita seu batismo de sangue, para que por meio dele milhões de almas a perecer obtenham a vida eterna. Deixei as cortes celestiais, onde tudo era pureza e felicidade e glória, para salvar a única ovelha perdida, um único mundo caído pela transgressão, e não se desviará de sua missão. Tornar-se-á a propiciação de uma raça que quis pecar. Sua prece agora respira apenas submissão. Se este cálice não pode passar de mim sem o beber, faça-se conforme a tua vontade. E aqui, finalmente, Cristo aceita a beber o cálice. Aqui, finalmente, Cristo decide. E agora ela fala que agora a sua oração só mostra a submissão. E aí, pela última vez, ele fala: se não pode passar este cálice de mim, então faça de acordo à sua vontade. E ele aceita. E aí o cálice da ira de Deus cai sobre ele. A minha culpa e a sua culpa, o meu e o seu pecado de toda a vida, de toda uma existência, a minha e a sua dor, o meu choro e o seu choro, a minha e a sua tribulação, tudo o que nós passamos, cai sobre ele. E não caiu sobre ele somente naquele momento. Continua caindo sobre ele. Nós lemos que o homem continua a pecar e ainda assim ele continua a pagar. Irmãos, isso deve tocar o nosso coração. Porque a maior luta de Cristo foi te deixar sozinho. Foi deixar você desamparado. Foi ser um contigo. A tentação dele era... Ele foi tentado a te deixar sozinho, a não se unir com você. Mas ele decidiu: não, eu vou me unir com ele, porque esse é o único jeito de salvar. E ele fez isso por amor. E eu e você, às vezes nós não queremos nos sujeitar a Cristo. Nós não queremos essa união com ele. Estamos dormindo. Nós não podemos imaginar que o Getsemane foi somente há 12 mil anos atrás. Essa foi a experiência dos discípulos. Não. Aquela experiência também foi a minha. É a minha. E todo dia ali, se eu vivo da mesma forma como os discípulos agiram naquele momento, a experiência do Getsemane continua novamente ali com Cristo. E novamente ele é ferido, novamente as trevas cobrem ele. Isso nos deve levar a refletir, a pensar quanto amor o nosso Salvador teve por cada um de nós. É inexplicável o sacrifício que ele fez. Satanás apresentando eu e você, só falando os defeitos. E ele ainda assim decidiu salvar uma raça que quis pecar. Eu e você. Essa raça que quis pecar somos eu e você, individualmente. Então, irmãos, a mensagem que eu queria trazer para vocês essa manhã é essa. Que Cristo, ele é um conosco. Ele antes fala que entendermos isso traz conforto para nós, traz conforto ao nosso coração. Leia o Getsemane. O Getsemane é a maior prova que mostra que Cristo, ele é um com eu e você. E o que eu faço afeta Cristo. Você vê, os discípulos dormiram e Cristo foi afetado com isso. Ele sentiu os desprezos dos discípulos. E ele sente o meu e o seu desprezo. Isso é real. Isso é real, irmãos. Então, que eu e você possamos nos sujeitar a Deus
nos submeter àquele que demonstrou tão grande amor por nós. A única coisa que nós podemos fazer, tem outros salmos que falam, né, tem até o louvor, Davi fala assim, como, como agradecer ao Senhor por tudo que ele fez por mim. Aí ele fala, ele viu, tipo, tanta coisa que não tinha como ele dar em troca ao Senhor. Aí ele fala, erguerei o braço e exclamarei, a Deus seja a glória. Não tem esse louvor? A Deus seja a glória. Desses salmos. Erguerei o braço da salvação e exclamarei, a Deus seja a glória por tudo que ele fez por mim. Nós não temos como retribuir, nós só podemos exclamar, a Deus seja a glória. Então que esse seja a nossa oração, que essa seja a nossa oração, agradecer a Deus por tudo que ele fez por nós e nos submetermos a ele. Nos submetermos a ele.